Neste exercício temos que determinar, as curvas ou superfícies de nível das funções. Então na letra A nós temos a função f de xy igual a 7 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E portanto nós temos que determinar então as curvas de nível para essa função. Como nós temos uma função então com duas variáveis, a gente está falando de curvas de nível, tá bom? E não superfícies. Para determinar então as superfícies, nesse caso, as curvas de nível, a gente sempre iguala, a f de xy, uma constante k, e verifica, quando esse k varia, o que acontece com essas curvas de nível, tá bom? Então, quando você iguala isso a k, você tem 7 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a k. Tá? Você pode dar uma modificada nessa função, colocando esse menos x quadrado e esse menos y quadrado aqui para a direita positivo, e esse k vai para a esquerda negativo. Então fica 7 menos k igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Portanto, nós temos então que analisar quando x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 7 menos uma constante. Tá bom? Então a gente vai ter que analisar que curvas são essas, dependendo da variação de k. A gente pode observar que x ao quadrado mais y ao quadrado é uma equação da circunferência, tá? Só que a gente vai ter que analisar então o raio da circunferência, porque a gente vai ter curvas aí diferentes, Então perceba, quando o nosso k for maior que zero, tá? Quando o nosso k for maior que 7, tá? Então você coloca 8, 9 e você percebe que esse k, quando for maior que 7, ele sempre vai ser o que? Negativo, tá? E sendo negativo, o conjunto de curvas é vazia. Por quê? Porque quando x ao quadrado mais y ao quadrado vai gerar valores negativos? Nunca, Pelo menos os reais. Por quê? Porque x ao quadrado gera valor positivo, y ao quadrado também gera valor positivo. A soma dos dois também vai gerar um valor positivo. Então, não há curvas para k maior que 7. Portanto, a gente pode colocar que as curvas de nível são vazias. Já quando k for exatamente o 7, então 7 menos 7 dá 0, quando que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0? Só tem uma possibilidade, quando o x e o y também forem 0. Tá? Então aqui nós vamos gerar o ponto 0, 0, ponto de origem. Tá bom? E quando k for menor que 7, ou seja, a gente vai ter então aqui um valor positivo, um valor positivo, nós vamos ter então circunferências, tá? Porque nós vamos ter então um raio positivo e a raiz quadrada de algo positivo existe. Portanto, aqui nós vamos ter então circunferências de centro 0 e 0, porque a equação, perceba que não há nenhum valor subtraindo x e y aqui, e o raio então será raiz quadrada de 7 menos k, tá bom? Com isso então finalizamos esse exercício. Aqui está então a análise das curvas de nível da função f de xy. Na letra B nós também temos que determinar as curvas de nível da função f de xy, só que agora nós temos então a expressão x ao quadrado dividido por 4 mais y ao quadrado dividido por 9. Tá bom? Então lembrando que nós estamos trabalhando em duas dimensões, x e y, portanto nós temos curvas e não superfícies de nível. Tá bom? Então para encontrar as superfícies a gente sempre coloca f de xy igual a uma constante. Tá? Então nós vamos ter x ao quadrado dividido por 4 mais y ao quadrado dividido por 9 igual a uma constante k. Isso aqui é uma equação de uma elipse, tá? Quando nós temos então tanto x ao quadrado e y ao quadrado, a soma desses termos dividido então pelo raio, pelo raio maior e raio menor dessa elipse.
é característico, né, de uma função de elipse, tá bem? Só que agora como que a gente vai analisar isso? Né? Uma equação de elipse a gente sempre analisa o seu raio maior, o seu raio menor, quando for igualado a 1, tá? E por isso que a gente vai então dividir ambos os lados aqui por k, tá? Dividir k por k e essa expressão toda por k. Daí nós vamos obter a seguinte expressão, tá? Nós vamos ter x ao quadrado dividido por 4 dividido por k mais y ao quadrado dividido por 9 dividido por k igual a k dividido por k, nós temos 1, tá bom? Agora sim, formulamos aí uma equação de uma elipse. Bom, veja bem, x ao quadrado dividido por 4 dividido por k, perceba que o k tem 1 aqui embaixo, então você multiplica pelo inverso, né? Permanece com o numerador e multiplica pelo inverso, então você vai obter x ao quadrado dividido por 4k mais y ao quadrado dividido por 9k, e isso é igual a 1. Então aqui nós temos, né, a equação de uma elipse. Só que agora a gente vai fazer a análise então em relação ao valor de k, tá bom? Ao valor de k. Vamos lá então. Quando o nosso k, tá? O nosso k for igual, perdão, quando o nosso k for menor que zero, tá? O nosso k menor que zero significa, né, que esses denominadores aqui também serão menores que zero, tá bom? E esses denominadores aqui, eles ditam, né, os pontos sobre o eixo, tá? Portanto, esses termos aqui, eles sempre têm que ser positivos, porque na equação da elipse, esses termos estão elevados ao quadrado, tá? Então, se a gente assumir que o k é negativo, nós vamos ter um problema aí, né? Que não vai existir, então, curvas de nível quando k for menor que zero, tá bom? Então, curvas de nível vazias. Quando o nosso k for exatamente zero, tá? Quando o nosso k for exatamente zero, a gente pode olhar sem separar essa equação aqui agora, tá? Olhar para essa equação aqui. Quando o nosso k for zero, a gente vai ter aquela mesma análise da circunferência. Se aqui for zero, somente se x e y for zero para que essa equação seja mantida, né? Que essa equação exista, na verdade, né? Então, quando k for zero, basta que x e y, né, somente esse ponto que satisfaz a equação quando k é zero, quando x e y for zero. Portanto, quando k é zero, nós temos também um ponto, tá? E o ponto 0, 0. No entanto, quando o nosso k é maior que zero, aí a gente volta para essa análise aqui, nós vamos ter então elipses, tá? Elipses de centro 0 e 0, tá bom? E eixos, tá? Deixa eu colocar aqui em cima. E eixos igual a 2 raiz quadrada de k, perdão, 2 raiz quadrada de k e 3 raiz quadrada de k, tá bom? Por que ficou 2 raiz quadrada de k e 3 raiz quadrada de k? Porque eu extraí a raiz aqui desses camaradas aqui de baixo que determinam então o eixo, né, em y e x, tá bem? Então quando você extrai a raiz quadrada de 4k, fica 2 raiz quadrada de k, e raiz quadrada de 9k fica 3 raiz quadrada de k. Obviamente para k maior que zero, para existir, né, radical aqui. Com isso, então, finalizamos, né, as curvas de nível para a função f de x e y. Descreva as curvas ou superfícies de nível das funções. Na letra C, então, nós temos a função
em xyz, dada por 1 menos x quadrado menos y quadrado menos z ao quadrado. Como é um exercício que trabalha, né, com funções de 3 variáveis, em 3 dimensões, nós vamos encontrar então superfícies de nível, ok? O que é então superfícies de nível, professor? Superfície de nível nada mais é do que você atribuir uma constante, né, um valor real para a imagem dessa função. Tá? Então, para cada constante, para cada valor que você encontrar, você vai obter uma superfície de nível. E a gente tem que descobrir então que formato tem essa superfície. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, basta você pegar então a nossa função e igualar a uma constante real. Então vamos ficar com 1 menos x quadrado menos y quadrado menos z quadrado igual a uma constante k. Em outras palavras, né, a gente vai representar essa curva de nível da nossa função f, tá? Da nossa função f, e esse domínio está contido então em R3, e você então vai obter uma representação em K que está em R. Ou melhor ainda, deixa eu colocar aqui, o ponto XYZ, tá, que pertence ao domínio, que está contido em R3, né, o domínio da nossa função é em XYZ, de tal forma que você então vai encontrar essa superfície de nível de f de x igualando a uma constante k real. Tudo bem? Então vamos fazer o estudo dessas superfícies de nível, ok? Para isso então a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, manipular essa equação. Vamos passar esses três termos aqui para a direita e o k ele vai vir para a esquerda, tudo bem? Então vamos ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1 menos k. Ok? Passamos esse termo para a direita, só que eu reescrevi do lado esquerdo, não tem problema, né? Como é uma equação, você pode representar de ambos os lados, desde que se obedeça a regra dos sinais, né? Quando você mudar de lado, você troca então o sinal da operação. Então, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1 menos k. Isso aqui é muito familiar para gente que trabalha, né, com superfícies, né, que é a equação da esfera. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igualado a um raio. Tá? E é esse raio que a gente vai fazer a discussão da superfície de nível. Tá? Então aqui já vale comentar que a nossa superfície de nível ela vai ter o formato de uma esfera, né? Uma casca de uma esfera, tudo bem? E agora a gente vai então estudar essa variação do raio, esse 1 menos k, tudo bem? Bom, vocês saibam, né, que é sabido que nós não temos aqui raio negativo, né? Então o conjunto de superfície de nível onde 1 menos k é menor que zero é vazio, certo? E como que a gente pode então formalizar isso? Muito simples. 1 menos k menor que zero. Para isso acontecer, k tem que ser maior que 1. Tudo bem? Passa o k para cá, fica k maior que 1. Observe, né, que para qualquer valor de k maior que 1, vai ficar negativo aqui o nosso raio, certo? Então se você colocar 2, vai ficar menos 1, se colocar 3, vai ficar menos 2. E isso não se aplica, né? A gente diz que são superfícies de nível vazia, certo? Superfícies de nível vazios, tá? Porque nós não temos aqui esfera com raio negativo. Outra situação importante é quando esse raio, 1 menos k, for igual a zero. Para isso ser igual a zero, o nosso k tem que ser exatamente igual a 1. Para k igual a 1, você vai ter um ponto, né? Porque você vai ter x, y, z igual a zero, e isso só é igual a zero quando x, y e z
forem iguais a zero, tá bom? Então para k igual a 1 você vai ter o ponto, né, a sua superfície de nível é o ponto 0, 0 e 0. É engraçado esse ponto, né, a gente comentar como superfície, mas é um caso exclusivo quando k é igual a 1, que a nossa esfera então não vai ter raio, tudo bem? Vai ser um ponto. E o outro então é 1 menos k ser positivo, que daí você encontra diversas, né, infinitas superfícies de nível, porque você aqui tem k menor que 1, tá? Para todo k menor que 1, 0,9, 0,8, você vai ter então um raio positivo, raio maior que 0, tá? E daí você vai obter uma família de superfícies de nível, tá? Que são esferas, tá? São esferas. E o raio dessa esfera, tá, vai ser exatamente raiz quadrada de 1 menos k. Tudo bem? Então, aqui está a nossa análise, né, das superfícies de nível da função 1 menos x quadrado menos y quadrado menos z quadrado. Né, para k maior que 1 nós não temos superfície de nível, né, porque o raio é negativo. Para k igual a 1 a gente tem um ponto, já que x, y, z vão ser iguais a zero. E para k menor que 1, nós vamos ter uma família de superfícies de nível, tá? Que é uma esfera de raio, raiz quadrada de 1 menos k. E com isso, então, finalizamos este exercício.